Muito bem, vamos agora à nossa aula número 5, Introdução ao Novo Testamento. Estamos estudando algumas cartas, a historicidade das cartas, as datas, quem escreveu, o assunto que foi ventilado, e assim a gente vai progredindo aí na matéria Introdução ao Novo Testamento. Já fizemos o Antigo Testamento e agora o Novo Testamento. Vamos então para a aula número 5. Essa é a número 5. Vamos carregar aqui a nossa apostila para a gente se localizar melhor. Deixa eu puxá-la aqui direitinho, para a gente não ter problema. Espera aí, deixa eu buscar ela aqui. Rapidinho, achei. Vamos aqui, deixa eu abrir aqui direitinho. Pronto. Agora eu volto aqui com vocês. Eu puxo aqui na tela para a gente estudar junto essa apostila, ok? Pronto, está aí. Ó. Deixa eu dar só um double check para ter certeza que ela está aí. Parabéns, estamos aí, ó, no meio da matéria já, gente. Daqui a pouco termina esse módulo. Olha que bênção. E vocês conseguiram, hein? Ou seja, estão conseguindo. Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. Vamos estudar 3 cartas agora. Vamos começar então com Colossenses. O autor é o apóstolo Paulo e a data é do ano 61. A data e a referência aproximada está em Atos 28:30. Quais são os assuntos que essa carta trata, né, em seu bojo? Paulo ensina que Jesus pagou completamente o preço de redenção pelos nossos pecados e, como consequência, nos reconciliou com Deus. Também somos apresentados a um padrão de vida que é alimentado pelo poder de Deus, que nos faz crescer no conhecimento de Deus e de Cristo. Nos apresenta a Jesus como imago Dei, a imagem exata, perfeita de Deus. O foco é nos mostrar que, se estivermos em Cristo, seremos agradáveis ao Pai. Coloca Jesus como centro da adoração, com todo o nosso coração, entendimento e alma. Devemos amar o Senhor Jesus. 4 temas principais são abordados na carta: a divindade de Jesus, Cristo como cabeça da igreja, o relacionamento com Jesus e a religião criada pelos homens. Então, essa carta está bem focada, está bem sedimentada. Agora, eu quero evocar uns pontos aqui interessantes nesta carta. Primeiro, a questão do imago Dei. O imago Dei aí, nesse caso, nós vamos trabalhar um pouco isso. Quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança. Como é que define imagem e semelhança? Por muito tempo, os teólogos agonizaram com esse negócio de imagem e semelhança, ok? Vamos então explicar de uma forma bem simples que você vai entender, até porque isso aqui é uma aula. A semelhança. Nós somos diferentes dos animais. O ser humano, quando morre, ele é eterno. Esse corpo desintegra, mas a alma e o espírito vivem. Os animais não são assim, nem tampouco as árvores, nem as águas. Nada é imortal. O homem é imortal, no sentido da espiritualidade. Outra coisa que nos difere dos animais, a diferença entre nós e os animais, é que nós temos o poder de raciocinar, programar, planejar. O animal, ele age por instinto. O mais inteligente olha, pensa alguma coisa, mas é por instinto. Ele vai trabalhar o que ele tem de opção para enfrentar aquela situação, geralmente de perigo. O ser humano não, ele escolhe um momento de lazer, ele escolhe um momento de correr, de parar, ele tem o livre arbítrio. Portanto, nós somos semelhantes a Deus neste ponto. Temos o conhecimento, não de Deus, é claro, né? Mas temos o conhecimento, podemos pensar, interagir, escolher, viver eternamente com Cristo, melhor ainda. Então, assim nós somos a semelhança. Mas e agora a imago Dei? Imago Dei é até um tema que o Wesley prega em seus sermões, né? A imagem de Deus. Jesus, claro, ele é a imagem restaurada de Deus. A imagem de Deus no homem restaurada. Ele é o homem restaurado. Não, Jesus não foi restaurado, gente. Ele é a imagem do homem restaurado, que somos nós. Muito bem, senão vira heresia aqui, não pode, né?
Quando você aceita Jesus, olha, a pessoa sem Deus está lá pecando, está lá mentindo, adulterando, está lá fumando, bebendo, está roubando, matando, está fazendo tanta atrocidade na vida. Quando ela vem para Jesus, e Jesus faz algo no coração, essa pessoa para de fazer o que estava fazendo. E ela começa a ser outra pessoa. E na medida que ela vai começando a ser a outra pessoa, as pessoas vão vendo, olha, está mudado, está diferente, não está fazendo isso mais, não está fazendo isso nem aquilo. Ele restaurou em Jesus a imagem de Deus. Por quê? Porque a imagem, gente, é o reflexo do espelho. Quando você vai no espelho, qual a imagem que aparece? A sua. Então, as pessoas, quando você aceita Jesus e fica de frente para Deus, você reflete a imagem de Deus. E qual que é a imagem de Deus? Amor. Por isso que essa epístola fala, amarás de todo o coração, né? Ela dá uma ideia desse amor. Amando a Deus, você ama ao próximo e ama a si mesmo. Não é interessante isso? Então, eu queria trabalhar esse tema com você. Vamos para o outro pedaço aqui. Essa carta também tem 4 temas, que é a divindade de Jesus, né? Trabalha muito essa divindade. Também trabalha Cristo como cabeça da igreja. Ela evoca o relacionamento com Jesus e dá uma elencada na religião criada pelos homens. Vamos, então, descer um pouquinho mais agora, ou subir aqui na tela. Vamos para o primeiro livro aos Tessalonicenses. O autor da carta também é Paulo, e a data é 51. O local foi Tessalônica. Era uma cidade grega de considerável importância política e geográfica, situada ao noroeste do Mar Egeu, numa planície rica e bem irrigada. Já estive lá no Mar Egeu e pude ver isso de perto. De lá era possível enxergar o Monte Olimpo, a habitação dos deuses gregos, segundo a mitologia. A mitologia dizia que os deuses habitavam ali. Imagina, o nosso Deus habita no universo, nem no universo, não tem como habitar, ele é maior do que o universo. O universo é infinito, Deus é depois do universo. Entenda, o universo é infinito, Deus é depois do infinito, ele é maior que o universo. Meu Deus, meu Deus. Fundada no ano 315 a.C., portanto, ela pegou aí, ó, Platão, ela pegou aí, ela é antes, né, de Platão, de Sócrates, bom, se não é antes e depois, tá bem perto ali desses filósofos. Como a aula não é de filosofia, eu não preciso acertar a data, mas é próximo. Tendo passado pouco tempo em Tessalônica e preocupado com a situação da jovem igreja que ali iniciara, Paulo enviou Timóteo para lá, a fim de que confirmasse o trabalho que havia sido iniciado e para que exortasse os irmãos que permanecessem na fé, firmes na palavra. 1 Tessalonicenses 3:2. A carta foi escrita logo após Paulo haver recebido um relatório de Timóteo sobre o que havia encontrado. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Gente, eu sei se você prestou atenção aí. Primeiro, o cuidado do apóstolo em manter, né, a igreja do Senhor funcionando lá naquele lugar. E segundo, a palavra de Timóteo aos irmãos. Eu falei, irmãos, fiquem firmes na fé e na palavra. Olha, que igreja é essa? Porque hoje em dia tem que fazer show, evento, tem que trazer alguém de fora, tem que sacudir para o pessoal ficar firme, sabe? Tem que inventar a programação. Escreva aí. Igreja que não tem unção, inventa a programação. Naquela época, bastava falar, irmãos, fiquem firmes na fé e na palavra. Que coisa linda, hein, gente? A segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos ver aqui a segunda carta aos Tessalonicenses. A carta, o autor também é o apóstolo Paulo. E o assunto, Paulo tinha vários propósitos nestas cartas, dentre as quais destacava-se, dentre os quais, os assuntos, né? Destacava-se o de encorajar os irmãos, confirmando os frutos que o Espírito havia produzido. Capítulo 1 a 3, né? Exorta acerca de preceitos,
fundamentais da prática cristã. Lá no livro de Gálatas também tem, Gálatas 5, tem uma lista sobre o fruto do Espírito, que é interessante também. Recomenda que buscasse o crescimento, aperfeiçoando através daquelas verdades que já receberam. Afirmar conceitos fundamentais da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E exortá-los a serem criteriosos na forma como recebem a pregação e ensino, atentando ser sempre aquilo que ele mesmo havia ensinado enquanto lá esteve e para a palavra inspirada. A preocupação central do apóstolo Paulo, todavia, era de corrigir o entendimento dos tessalonicenses sobre a questão da volta do Senhor Jesus Cristo. Das inúmeras lições, extraímos o seguinte, ó, a igreja é de Deus, e ele é a fonte de nossa vida e virtudes. B, o evangelho é meio de Deus para a nossa salvação, ou os meios de graça, né? E C, o testemunho das virtudes cristãs é evidência da nossa salvação. Então, essa carta traz pelo menos essa tríade, né? Para você entender o processo que o apóstolo Paulo estava ensinando para, no caso ali, discipular esses irmãos. Deixa eu repetir ali as três linhas, né, de pensamento da igreja de Tessalônica, nesta carta, pelo menos, que Paulo escreveu. A igreja é de Deus e ele é a fonte de nossa vida e virtudes. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o evangelho é o meio de Deus para a nossa salvação. E C, o testemunho das virtudes cristãs é evidência da nossa salvação. Preste bem atenção nisso, porque não é a obra que vai dizer que você é salvo. É porque você é salvo que você faz as obras. E quando eu faço obra para ser salvo, eu me torno legalista. Então, quando eu sou salvo e não faço obra, eu me torno um antinominista. Mas quando eu sou salvo, e porque eu sou salvo, eu faço a obra, eu me torno um cristão verdadeiro. Ok, pessoal? Vamos, então, ao nosso teste. Nossas 4 perguntinhas, porque você já estudou bem a matéria aí, já está por dentro do que vamos trabalhar, ok? Prepare, então, seu coração. Nós vamos entrar aqui na nossa provinha. Lembrando que uma que acertar dá 0,25 de ponto, 2 dá meio ponto, 3 dá 0,75% de aprovação. Se acertar as 4, você fez seu pontinho. Como são 10 provas, você pode conseguir seu 10 rapidinho aí. Pergunta número 1. De acordo com os textos da carta aos Colossenses, um dos temas mais relevantes é sobre, vamos lá, A, provisão, livramento e justiça. B, amor, paz e longanimidade. C, restauração da imagem de Deus na humanidade, imago Dei. Qual que você acha que é a resposta? De acordo com os textos da carta aos Colossenses, um dos temas mais relevantes é sobre A, provisão, livramento e justiça. B, amor, paz e longanimidade. Ou C, restauração da imagem de Deus na humanidade, imago Dei. Se você acha que é A, coloca um A. Se acha que é B, coloca um B. Se acha que é C, coloca um C. Próxima pergunta. De acordo com a historicidade da carta, o obreiro que cooperou em Tessalônica foi A, Timóteo. B, foi Tito. C, foi Filemão. Qual dos três que nós mencionamos aí agora há pouco nessa aula? Ele está aí. De acordo com a historicidade da carta, o obreiro que cooperou em Tessalônica foi Timóteo, Tito, Filemão. Você responde. Pergunta número 3. De acordo com a historicidade da carta aos Tessalonicenses, quem impulsionou Paulo a escrever a carta foi a reclame que Timóteo trouxe, relatório que Timóteo trouxe, ou pedido que o Timóteo trouxe. O que foi que Timóteo trouxe? Eu falar Tomé. O que foi que Timóteo trouxe que impulsionou o apóstolo a escrever aquela carta para os irmãos de Tessalônica? Teria sido reclame? Ou relatório? Ou pedido?
Nessa pergunta, eu vou considerar duas respostas aí, tá? Uma parece com a outra. Ih, falei. Foi mal. Ai, ai, ai. Bom, deixa eu falar. Acontece. De acordo com os assuntos mais relevantes, um dos temas da primeira carta aos Tessalonicenses é sobre a volta de Jesus. Falei primeiro Tessalonicenses. B, verdade universal e princípios para a vida. E C, justiça, sapiência e profundidade. De acordo com os assuntos mais relevantes, um dos temas da primeira carta aos Tessalonicenses é sobre a volta de Jesus. B, verdade universal e princípios para a vida. C, justiça, sapiência e profundidade. Veja qual que é a sua resposta. Anote aí, então, num caderno à parte, passa para o monitor ou para a monitora, ele vai lançar o gabarito e vamos saber quanto você tirou na prova. Bom, vamos agora para a lição número 6. Espero você daqui a pouco para essa grande lição. Até daqui a pouco, se Deus quiser.